Queridos amigos, queridas amigas, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Mais uma noite de estudos do Evangelho de Mateus. Hoje, dia 13 de novembro, e aqui agradecendo a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade que nos concede de estarmos aqui para um novo estudo, um novo aprendizado, para fortalecermos os laços aqui de amizade, né? Nesse momento de interação. Deixo aqui meu abraço fraterno a todos aqueles que acompanharão esse vídeo em outros dias. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos envolva a todos em sua santa paz. Esse estudo que realizamos todas as quartas-feiras, às 20 horas, ao vivo, né, pelo Instagram e Facebook, no meu perfil, que é Paulo Eduardo Sampaio, e também depois deixo esses vídeos salvos em meu canal no YouTube, também Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que quiserem se inscrevam. Tenho lá no canal várias playlists com vários estudos, algumas palestras também que vamos realizando. Então fica a oportunidade, né, para estudar com mais calma, buscar estudos já passados, né, anteriores, aqueles que quiserem, tem mais essa opção aí. E o nosso boa noite, o nosso abraço fraterno às amigas e amigos que aqui estão conosco para compartilhar desse momento de estudos, de muita alegria ao meu coração. Então aqui o nosso boa noite, a querida amiga Romilda Martiniano, muito bem-vinda, Romilda. Andréia Fernandes Leão Pacheco, tudo bem? Fazendo os convites aí, muito bom. A Zenaide de Assis Alexandre, muito boa noite. A Deise Florencio, nossa amiga da Pensilvânia. Rafaela de Conto, muito boa noite. A Lázara Oliveira, também aqui conosco. Márcia Lima. Sandra Paulino. Aquilina Martinez Rara. A querida amiga Zuleide Carvalho. Cida Baldan, muito boa noite. Iranizo Catelli Gaspar. Arnilda Klettenberg. E a todos que aqui estão, e aqueles que chegarão aqui, né, em alguns momentos, daqui a alguns minutos. A gente sabe que o vídeo vai sendo divulgado e vai convidando mais pessoas aí para acompanhar conosco. A Isabel Costa aqui chegando também, a Débora Medeiros, boa noite. Muito bom. Hoje, então, boa noite, Débora, bem-vinda, viu? Hoje, amigos, nós vamos partir aqui do capítulo 24, versículo 32. Aqui na minha tradução, né, que é do Haroldo Dutra, ele intitulou Parábola da Figueira. Mas não é aquela passagem, né, da figueira que secou, aquela que também é conhecida como uma parábola. Não é aquele momento, tá? Aqui é uma outra questão que nós vamos ver. Ele cita apenas, né, Jesus cita a figueira para fazer uma comparação, tá legal? Não é aquela da figueira que secou. É capítulo 24, versículo 32. Luci Faria, tudo bem, Luci? Helena Nunes, muito boa noite. A Cirlei Barcelos também aqui conosco. Muito boa noite, bem-vindas. Só um minutinho. Vendo aqui um probleminha. Tudo em ordem. A Odete Oliveira também. Muito boa noite, Odete. Silvia Guerra, querida amiga. Olá, Sônia Fávero, minha prima. Tudo bem, Sônia? Muito bem-vinda, viu? O Luiz Donizete, o cunhado. Tudo bom, Zete? A Helena Nunes aqui. Que legal, assim seja. Muito bom. Que tenhamos um ótimo estudo, né?
A Zaida Borba também conosco. Que legal, quantas amigas aqui e amigos reunidos para o estudo do Evangelho, é uma maravilha, né? Bom, vamos lá então, né? Chega de enrolação. Obrigado, Silvia. A Fabiana Watanabe também, muito bem-vinda. Então vamos lá. Capítulo 24, versículo 32. E começa dizendo assim: aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos já se tornaram tenros e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então aqui, Jesus está fazendo ele vai fazer uma comparação com a figueira, né? Nós vamos ver aí a seguir o que ele vai dizer. Mas ele está querendo dizer o quê? Que assim como naquela região, né, as pessoas olhavam para a figueira e percebiam, como ele está dizendo aqui, né, os ramos tenros e as folhas já surgindo, já brotando, eles já entendiam que estava próximo o verão, porque era naquele período que acontecia isso com a figueira. Então Jesus vai usar dessa comparação para fazer uma referência aqui, novamente, né, àqueles últimos tempos, ao final dos tempos, porque lembrem-se que nós estudamos, né, o sermão profético na última semana, e Jesus ainda está desenvolvendo um pouco essa questão da vinda, né, da vinda dele, como ele diz, que ele voltaria, que nós comentamos já um pouco, comentando também sobre o final dos tempos, né, como ele disse, né, haveriam aqueles... ele citou, né, várias profecias, como muita fome, peste, guerras, terremotos. Então, mas ele diz, mas não seria o fim ainda, né? E não poderia precisar esse dia, quando seria. Então, aqui Jesus está querendo fazer uma referência que, assim como observando uma árvore, a gente sabe em que período estamos, aí ele vai dizer na sequência, assim também vós, quando virdes todas essas coisas que acabamos de citar, né, lá do sermão profético, aquelas coisas que ele profetizou, sabei que está próximo às portas, ou seja, quando essas coisas começarem a acontecer, assim como a figueira mostra que está chegando o verão, a hora que a gente visse acontecer essas coisas que ele profetizou, deduziríamos que estamos próximos desse momento de transformação, de final de tempos. E já chegou, né? Porque nós estamos vendo tudo isso, terremotos, fomes, peste, irmãos brigando contra irmãos, né? Nações contra nações. Então, tudo aquilo que ele falou, que seria sinal do final dos tempos, nós estamos vivendo nessa época. Então, quer dizer que nós podemos deduzir que estamos às portas, né, como ele diz aqui. Estamos às portas desse novo tempo, dessa transformação. Porque, voltando a repetir, né, o que comentamos na semana passada, não será o fim do mundo material, mas o fim de um ciclo, um fim de uma geração ainda muito presa à ignorância, à maldade, à crueldade, né? A tudo aquilo que caracteriza um mundo de expiações e provas. Então, estamos aproximando dessa transformação da Terra, que deixará de ser um mundo de expiações e provas para se tornar um mundo regenerado. Ou seja, estamos bem próximos disso, mas não sabemos, né, exatamente quando. Porque os Espíritos dizem, amigos, que não vai ser assim. Nós vamos amanhecer num dia que podemos dizer, agora é regeneração. É um período que vai se constituindo, vai se consolidando, né? É como, um exemplo, né? É como o raiar do dia. A gente não consegue precisar exatamente. A gente vai vendo a noite, né, se afastando, a noite terminando ali, surgindo, né, um novo dia, mas não dizemos exatamente o momento que começou o dia.
assim também a regeneração, que já está em curso, é um processo já em curso, que já vem acontecendo, né? Estamos no meio dessa transição, mas que não sabemos dizer em quantos anos mais poderemos afirmar que já estamos num planeta regenerado. Aí ele diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração até que estas coisas aconteçam. Aí eu fiquei pensando aqui, né? Lógico que uma geração, que a gente considera aí, né, geralmente 100 anos no máximo, essa geração lá daquela época passou, lógico, não aconteceram essas coisas lá naquele tempo. Eu imagino, eu deduzo aqui, né, que quando ele diz esta geração, Jesus se refere a essa humanidade que vive esse ciclo de expiações e provas. Esse grupo de espíritos que estamos nessa condição ainda de imperfeição. Então, essa geração nossa de atraso moral não passará enquanto não surjam esses acontecimentos. Então, quer dizer, nós mesmos vamos presenciar estas transformações. Aí ele diz: o céu e a terra passarão, mas não passam as minhas palavras. Aqui dando uma ideia, tudo bem, Elisa? Aqui dando uma ideia, né? A Eta Santos também, a Fátima, boa noite, gente. Aqui dando uma ideia, né? Que o céu e a terra passarão, como se Jesus quisesse mostrar que a terra e o céu teriam o seu fim, mas as suas palavras não. Lógico que não é no sentido material, porque a terra existirá por milhões e milhões de anos ainda, até que ela venha, né, entrar em colapso, quando o sol deixará de brilhar, de fornecer vida à terra. Então aqui nós temos que entender no sentido espiritual: o céu e a terra passarão. Imaginemos, né, a terra como tudo aquilo ligado às coisas materiais e o céu ligado às coisas espirituais. Então nós vemos que no âmbito material da nossa vivência aqui na Terra, quanto que passa, que se renova, nossas leis humanas que se modificam, também no âmbito espiritual, quanto que nós avançamos espiritualmente, vamos nos transformando, avançando. Então, céus e terras passarão, né? Avanços por todo lado, modificações, transformações, mas a palavra de Jesus é sempre a mesma, sempre permanece. Eu acho que é nesse sentido que ele quis dizer. Nós vamos nos transformando, modificando leis, modificando entendimento, mas sempre a palavra dele vigorando, porque são palavras de vida eterna, né? Como disse Pedro. Aí ele diz: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas apenas o Pai. Então Jesus confirmando que o dia, né, exatamente quando vai acontecer isso, só Deus o sabe, mesmo porque depende muito de nós sabemos disso. A humanidade terrestre precisa avançar para conquistar, né, a condição de um mundo melhor. O planeta sozinho não vai fazer isso. É a humanidade que precisa se transformar. Nós que precisamos nos ajustar melhor com as leis divinas para nos tornarmos seres regenerados. Para aí sim o planeta, né, galgar um nível na hierarquia dos mundos, certo? Então isso não está predito. Só que tem, né, como apenas uma curiosidade, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem uma fala, né, que diz que após a vinda da doutrina espírita, precisaríamos ainda de pelo menos 200 anos, né? Os primeiros 100 anos, como se fosse ali a base, o começo da orientação, do aprendizado, e mais 100 anos para realizações. Então, se nós considerarmos que a doutrina espírita, né, surgiu em 1857, com 200 anos, daria 2057. Por isso que existe essa data, né, falada aí mais ou menos como uma data mais ou menos de referência
para o mundo regenerado. Não quer dizer que chegou 2057, aconteceu. É uma referência, uma base. Então, né? Façamos as contas aí, nós estamos em 2024, faltariam aí 33 anos, né? Mais ou menos, para pensarmos, né, mais ou menos no mundo regenerado. Mas volto a dizer, amigos, isso é apenas uma colocação que tem lá no livro, né? Não é nada assim que eles afirmam que seria isso, mas é uma referência, né, a considerar mais ou menos, tá legal? Muito boa noite a todos que chegaram aqui na live com o transcorrer, né? Muito bem-vindos. Fico muito feliz aqui com a presença de todos. Tem um comentário aqui da Fabiana Watanabe dizendo que tanto a natureza e os homens não estão mais em sintonia, principalmente os homens que não sabem olhar com o coração e a compaixão esquecida, sem generalizar, lógico. Claro, por isso, demos graças a Deus que possamos sempre nos encher como vaso e oleiro das coisas de Deus. Bonito, legal, Fabiana. Mas é isso mesmo que a Fabiana observa, né? Não podemos generalizar. Nós vemos ainda muitos ainda que não aprenderam a mensagem de amor do Cristo, né? Do Evangelho. Mas vemos, Fabiana, né? Por outro lado, quantas pessoas que já estão, eu digo até, vivendo como seres regenerados na Terra hoje. Acontece, amigos, que o bem não é divulgado, né? As mídias, as mídias, né? A televisão, os jornais, noticiam, infelizmente, aquilo que dá ibope, né? Aquilo que são os escândalos, né? Então, o bem está acontecendo em larga escala, mas nós não temos, às vezes, muita informação disso. Mas tenhamos a certeza que muitos e muitos já estão trabalhando por esse mundo melhor, já estão contribuindo, né, com a sua possibilidade para chegar à regeneração, né, para ajudar aqueles a se prepararem, a tantos outros, né, se prepararem para essa grande transformação. Ana Lúcia também comenta aqui como a humanidade parece não estar colaborando muito. Pode haver a interferência de Deus nessa modificação da Terra? Então, essa pergunta da Ana Lúcia, né? Deus pode intervir aí para dar uma acelerada no processo? Nós lemos na semana passada, né, que diz mais ou menos assim, né? Que o mal tomaria tanta proporção tão grande que mesmo os escolhidos, o amor deles poderia esfriar. Mas em virtude esses tempos seriam abreviados, mais ou menos assim, né? Então, Ana Lúcia, eu penso que nós estamos vivendo esses tempos difíceis, amigos, né? Muito difícil esse período que nós vivemos. Nós vemos tantas coisas tristes, lamentáveis, barbaridades, né? Que a gente pensa que parece que está piorando, né? Mas não é isso. Entendamos que aqueles espíritos mais rebeldes, espíritos mais atrasados moralmente, estão tendo suas últimas oportunidades para permanecer na Terra renovada. Então eles estão vindo, tentando se melhorar, tentando aprender, né, num país, principalmente no Brasil, que é um país de tanta religiosidade. Então aqui é um berço de redenção. Esses espíritos vêm com as últimas oportunidades. Então, Ana Lúcia e amigos, nós vamos ver, né? Já está acontecendo isso, que muitos espíritos já não estão voltando mais para a Terra, esses mais rebeldes, mais atrasados moralmente. Muitos espíritos já estão sendo realocados para outros orbes, né? Em condição mais de acordo com o seu estado moral. E a gente vai ver esse processo acelerando, cada vez mais espíritos serão impedidos de reencarnar na Terra. E, por outro lado, espíritos de ordem mais elevada estão vindo, né, para nos ajudar. Kardec fala isso na Gênese.
a geração nova, quando ele fala, muitos estão vindo já para atuar em todas as frentes, política, religião, educação, em todas as áreas, né? Virão espíritos de condição mais elevada para nos ajudar nesse processo. Então a gente vai começar a perceber mudanças, sim, mais perceptíveis, né? De avanço aí no caso, porque muitas pessoas ficam com uma visão pessimista da Terra, certo? Então, a Ítala Cortes comenta também, né, estamos testemunhando a maior guerra espiritual psicológica de todos os tempos. Difícil, né, o momento que vivemos, mas entendamos nesse lado. São espíritos ainda, né, muito, ainda carregando maldade, ignorância, e que vem, né, e mostra toda esse desequilíbrio moral, certo? Parecendo que a Terra toda está num colapso, e não é isso, certo? Mas vamos avançar aqui. Aí vem na sequência, capítulo 24, versículo 37. A Bruna Souza, tudo bem, Bruna? A Gorete, a Dercy Barres, que legal, bem-vindas, viu? Tempo de vigilância está aqui no meu tópico. Diz assim, pois assim como os dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Vamos fazer um parênteses, já que fazer um parênteses aqui para esclarecer algo, né? Primeiro ponto. Jesus sempre faz, amigos, a gente percebeu isso e vem percebendo no estudo do Evangelho, Jesus sempre cita o Antigo Testamento, como a nos dizer que não devemos desprezar o Testamento Antigo. É um elo, né, na construção do entendimento, do pensamento religioso. A primeira revelação, lá com Moisés, os profetas, tem toda a sua importância, contribuiu para que pudesse vir Jesus depois trazendo o avanço do Evangelho, contribuiu também para que depois surgisse a doutrina espírita. São processos, né, de evolução do pensamento humano, do pensamento religioso. Então Jesus sempre cita passagens do Antigo Testamento como a nos ensinar que devemos estudar também o Antigo Testamento, né? Não ficarmos só presos ao Testamento Novo, ao Evangelho, né? Tá legal? Aqui então ele faz referência a Noé, mas falemos rapidamente sobre Noé. Todo mundo, creio que conhece a história, né? Que diz a Bíblia que Moisés, certa época, teve uma revelação divina de que haveria uma grande enchente que destruiria tudo, que ele então construísse uma arca e que nessa arca bem grande ele abrigasse a sua família e ali colocasse um casal de cada espécie animal, para que após o grande dilúvio eles pudessem, quando a água baixasse, tudo serenasse, eles pudessem reproduzir e povoar a terra novamente, porque seria tudo destruído. Bom, essa é mais ou menos, né, a história de Noé, rapidamente contando. Mas aqui, amigos, mais ou menos, né, na nossa interpretação, de acordo com a visão espírita, tudo leva a crer que isso seja um simbolismo, não algo que aconteceu realmente. Primeiro, por quê? Porque uma enchente, um dilúvio, que águas que cobrissem toda a superfície do planeta seria impossível, né? O que deve ter havido foi um cataclisma local naquela região, né? Um dilúvio local, mas não no âmbito de todo o planeta Terra. Esse é o primeiro ponto, que fica estranho, porque diz na Bíblia que foi toda a terra, né, inundada, morreram todos. Então, o primeiro ponto que fica estranho seria esse. O segundo ponto é que Deus não faria privilégio, né, escolher só Noé e deixar que todos os outros perecessem, né, e também
como se fosse um privilégio, né? Escolhendo alguns. Deus não faz diferença entre seus filhos, né? Então, tudo leva a crer que esse episódio de Noé seja algo simbólico, né? Mas fica aí apenas como referência para pensarmos sobre isso. Não estou afirmando, estou colocando um ponto de vista, tá legal? Aqueles que quiserem também argumentar aí ou colocar outra observação, fica aberto. Então Jesus faz referência com Noé, por quê? Vejam como que ele diz. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao cataclismo, estavam comendo, bebendo, casando e sendo dadas em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o cataclismo e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então aqui fica muito clara a ideia que Jesus quer dar. Ele citando Noé, eu entendo que não é que ele confirmou que esse episódio aconteceu. Jesus usa de algo que eles conheciam para fazer uma referência, para comparar, né, uma situação. Então Jesus diz, assim como Noé, na história de Noé, assim como lá eles estavam casando, bebendo, né, vivendo tranquilamente, sem perceber, e surge de repente aquele cataclismo, aquela inundação toda, de uma hora para outra. Então ele diz, assim também será a vinda do Filho do Homem, a vinda dele, né? Será algo que a gente não vai estar esperando que aconteça. Surgiria assim meio que de improviso, né? Sem que a gente estivesse aguardando aquilo, não saberíamos dizer a hora. Jesus enfatiza bastante isso, mas já dissemos, né, que segundo a visão espírita, entendemos que a vinda de Jesus já aconteceu com a própria doutrina espírita, né, revivendo os ensinos do Cristo, mas também comentei da outra vez, reforçando, que Kardec apresenta na Revista Espírita de fevereiro de 1868, ele apresenta mensagens intituladas ali Os Messias do Espiritismo. Então, espíritos, né, de grande elevação ali comentam que provavelmente virão muitos espíritos de ordem elevada à Terra nesse momento da renovação, da transição. E eles dizem lá na revista, está muito claro isso, que pode ser que até algum Cristo venha. Então, assim, no meu ponto de vista, não seria absurdo pensar que Jesus poderia, de repente, voltar entre nós, né? Mas não é esse o pensamento espírita, volto a dizer. A maioria dos espíritas entendem que Jesus já veio, né, nesse consolador que ele prometeu e nos enviou, né, com o Espiritismo, certo? Mas aqui Jesus está fazendo uma referência que, assim como Noé não imaginava nada daquilo, de repente surge. Assim também seria esse momento de aferição, né? Porque no final da transição, nós sabemos que vai haver aquilo que seria, né, a separação do joio do trigo, como está falado na parábola. Seria aquele momento do chamado exílio, né? Aquele momento em que alguns terão que deixar a Terra para reencarnarem em planetas mais de acordo com a sua condição moral, né, evolutiva. Então, esse momento que vai acontecer isso, apesar que está acontecendo aos poucos, como já disse, né, não é um dia exato, mas Jesus sempre se refere no sentido de não precisar uma data, certo? Então, a Fátima comentando lá sobre o caso de Noé, né? Um pai não cometeria um genocídio com os próprios filhos. Sim, né? Se pensar nesse sentido, né? Deixar que todos morressem ali com esse dilúvio, né? Tudo bem, Ivan? Bem-vindo, meu amigo. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário no Facebook.
A Silvia Guerra, pessoal, me perdoem se às vezes não percebo algum comentário, passa rápido, a gente vai comentando, eu nem percebo, tá? A Silvia está dizendo aqui, podemos perceber como temos entre nós crianças espiritualizadas. Verdade. Bem pequenas já demonstram conhecimento espiritual. Minha neta com 9 anos, diz ela, pediu uma Bíblia de Natal. Ela lê e comenta sobre passagens do Evangelho. Essa é uma grande esperança para tempos melhores. Que legal, né, Silvia? Muito bom. E é uma verdade, né? É isso que Kardec coloca ali na Gênese, a geração nova. Né? Nós sabemos que espíritos de ordem mais elevada já estão reencarnando entre nós, essa geração aí que vem para contribuir, lógico, né? Em meio a esses mais elevados, vem também aqueles mais carentes, que precisam das oportunidades derradeiras para tentar se transformar. Então vira, né, uma mistura. Nós vemos aqueles mais mostrando sinais de elevação, como vemos também outras, né, crianças, outros adultos, mostrando ainda muitas imperfeições, certo? Mas continuando aqui, aí Jesus diz assim, então estarão 2 no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 moendo grãos, uma tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em qual dia vem o Senhor. Considerai isso. Se o senhor da casa soubesse em qual vigília vem o ladrão, teria vigiado e não teria permitido ser arrombada a sua casa. Então, quando Jesus diz aqui, né, tem 2 pessoas, um será tomado, o outro não, um será levado, o outro não, passa a ideia, pelo menos para mim, dessa separação, né, dessa trigo e joio, porque na parábola do trigo e joio, vamos recordar, Jesus fala, né, que havia um senhor que plantou o trigo e veio o inimigo à noite e semeou o joio no meio do trigo. E aí, quando perceberam, os empregados daquele senhor perguntaram, queres que a gente arranque o joio? E o senhor disse, não, corre o risco de arrancar o trigo junto. Deixemos que cresçam juntos, mas no momento da colheita, o trigo será recolhido aos celeiros e o joio será queimado. O que é isso, amigos? É esse momento da aferição, né? Da separação, do exílio, daqueles que permanecerão na terra e aqueles outros que precisarão deixar a terra. Aqueles que não aproveitaram as oportunidades para se renovar, para se modificar moralmente, precisarão deixar a terra. E entendamos que não é um castigo divino, tá? É no sentido de realocar espíritos para a condição mais favorável para o estado de alma que eles apresentam. Então, se eles têm agressividade, maldade, crueldade, eles vão para um planeta onde eles vão encontrar as condições para trabalhar tudo isso, né, de imperfeição que eles carregam. Assim como aconteceu com os exilados da capela que vieram para a Terra. Né, chegando aqui, fizeram toda aquela revolução intelectual, porque são espíritos inteligentes, mas com pouca moral. Então aqui, quando Jesus diz, um será deixado, outro será levado, dá essa ideia que às vezes na mesma família, pode até acontecer isso, né? De repente um vai para outro planeta e o outro fica. Então mostrando essa ideia aqui dessa separação, né? Do joio e do trigo. E ele diz, por isso também vós estejais preparados, porque na hora em que não pensais, vem o Filho do Homem. Essa vinda de Jesus, então, né, volto a dizer, tudo indica que seria esse momento dessa grande separação, né? Desse momento em que a Terra, né, avançará para a condição de mundo melhor, e Jesus, como que marcando esse novo período, né? Confirmando aqueles que aprenderam com a sua mensagem, um simbolismo aí também, né? Tudo bem até aqui, amigos? Alguma dúvida aí, né? Eu sei que
Volto a dizer sempre, esse estudo aqui é um estudo muito simples, tá? Não é estudo aprofundado do Evangelho, como existem outros, né? Tem grupos aí que eu repito sempre, os NEPs, né? Que são Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que eles estudam bem a fundo, bem detalhadamente. Eles ficam muito tempo em uma frase apenas, né? A minha ideia não foi essa, a minha ideia foi dar uma visão rápida, né, e geral do Evangelho, pelo menos para a gente ter uma noção básica, certo? Mas sem aprofundamentos maiores, tá legal? Então tá bom, beleza, gente. Avançando mais um pouquinho, então. Tá legal, que bom. Fico feliz que tá compreensível, tá bem claro, né? Fico feliz. Obrigado pelo retorno. Bom, na sequência, deixa eu ver o horário. Ainda tem tempo, né? Agora nós vamos para duas parábolas interessantes aqui. Parábola do servo vigilante e depois parábola das 10 virgens. Outra parábola muito interessante, né? Com um simbolismo muito grande. Primeiro, a parábola do servo vigilante. Diz assim: sendo assim, quem é o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre os seus domésticos para dar-lhes alimento a seu tempo? Então, veja, entendamos sempre que Jesus usa as referências daquela cultura. Naquela época era muito comum os servos, né? Um lugar de reis, um lugar de senhores ali, que tinham os seus servidores, os seus servos, que cuidavam de todo o serviço ali doméstico, né? Atendia toda a família, com todas as necessidades. Obrigado, Daí, tudo bem? Obrigado. Então, essa ideia de servos, né? Que ele diz aqui, servo fiel e prudente, que constitui sobre os seus domésticos. Então, assim como, a gente tem que entender no sentido espiritual, assim como haviam os servos para atender as necessidades do dia a dia das famílias, servir a comida, atender as necessidades de toda a ordem, né? Servos fiéis, dedicados para atender, a facilitar a vida daquelas pessoas. Aí Jesus está falando de servos do Senhor. Quem seriam esses servos de Deus na terra? Senão aqueles que seriam discípulos, né, de Jesus, da mensagem do Cristo. Aqueles que na terra trabalhem para servir seus irmãos em humanidade. Servidores do Cristo na terra. E tem muitos, anonimamente. Não pensemos apenas nos missionários, né, um Chico Xavier, um Divaldo Franco. Imaginemos que muitos servidores de várias ordens, né, de várias condição evolutiva, estão pela Terra. Pessoas simples, anônimas, mas que estão dispostas a servir, a contribuir dentro das suas possibilidades para ajudar os irmãos a viver melhor espiritualmente falando, certo? Então são aqueles que contribuem, que colaboram, que ajudam de todas as formas. Isso mesmo, eles colocam mordomos de Deus. Eles usam muito a palavra mordomos, né? Porque mordomo é o que serve, né? Um servidor de Deus. Obrigado, Helena Neves. Então Jesus está dizendo aqui, quem é esse servo fiel? Aí ele vai dizer, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que o constituirá sobre todos os seus bens. Então Jesus sempre fala quando ele vier, que ele vai, né, o que ele vai encontrar. Então aquela ideia de que Jesus espera, porque nós estamos atravessando o período mais crítico, certo? Da transição. Então Jesus dá essa ideia que ele conta conosco, com todos aqueles que quiserem ser servos da sua mensagem, servos da sua seara. Todos nós que quisermos ser um discípulo do Cristo.
Então Jesus conta com cada um de nós dentro da nossa pequena possibilidade de ação, para que nós sejamos servidores fiéis, contribuamos para a melhor condição de vida de nossos irmãos em humanidade e não venhamos a piorar a situação. Porque quantos hoje na Terra estão atrapalhando o progresso, atravancando o progresso com as suas atitudes equivocadas, semeando a desordem, a confusão, né? Então perturbando as pessoas. Então, se nós pudermos fazer algo, por pequeno que seja, já estamos como servidores, né, de Jesus, de Deus na terra. E ele diz: feliz daquele, né, bem-aventurado, aquele que quando Jesus chegar esse momento definitivo, perceber que trabalharam também na sua seara, né, contribuíram para um mundo melhor. Aí ele diz: se aquele servo mau disser em seu coração, meu senhor tarda, quer dizer, aqueles que pensam, vai demorar isso, e começar a espancar seus conservos, a comer e a beber com os embriagados, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe. O cortará em dois. Se alguém está aí também com a Bíblia ou com o Evangelho, me falar se a tradução de vocês está diferente, porque eu estou apenas com uma versão aqui. Aqui na minha está assim, né? E o cortará em dois, olha que coisa extrema, né? E colocará a porção dele com os hipócritas, ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Então, aqui dando aquela ideia, no sentido daquelas criaturas, né, que estão aqui encarnadas, semeando a desordem, semeando a confusão, trazendo os escândalos, né, que Jesus disse. Então, quantas pessoas estão na Terra hoje agredindo, desviando recursos necessários para, né, auxílio de tantas pessoas carentes, a corrupção, tantas coisas, né, infelizes que estão acontecendo. Então, esses maus servos, que ao invés de ajudar, perturbam. Então, Jesus usa uma expressão assim, né, bem contundente, cortará em dois, como se dissesse assim, ele vai sofrer muito a consequência do seu erro. Cortar em dois, a gente imagina aquela coisa terrível, né? Imagino eu que para dar essa ideia de quanto haverão de expiar esse mau uso que estão fazendo da sua liberdade de escolha, do seu livre-arbítrio. Né? Haverão de expiar duramente tudo aquilo que hoje fazem. Então, acho que fica essa ideia, né? Nessa parábola do servo vigilante. Sejamos nós daqueles que possamos contribuir. Se não pudermos, né, fazer nada de bom, pelo menos não perturbemos, não atrapalhemos a vida de nossos irmãos em humanidade. A Mônica Rovigatti está colocando aqui, né? Líderes de nações promovendo guerras. Pois é. Infelizmente, né, Mônica e amigos, imaginem esses, né, que provocam as guerras, né, instigam as guerras, incentivam as guerras, quanto haverão de sofrer, lamentavelmente, as consequências dessas suas atitudes infelizes, né? Porque é nessa palavra que Jesus está dizendo. Ao mesmo tempo, isso é que é interessante, ao mesmo tempo que aqui estamos no mesmo barco, terra, enquanto alguns trabalham para semear o bem, para ajudar, para servir, outros estão, né, perturbando, estão agredindo, estão tirando a vida, estão pervertendo. Então, nós estamos vendo aqui os dois extremos, né? Então, Edson fala, os novos fariseus e escribas, o mundo está cheio em todos os segmentos. Pois é. Bom, assim, essa parábola rapidinho aqui, né, a gente viu. E agora vamos para a parábola das 10 virgens. Ela é muito interessante, tem bastante detalhes, tá? Não sei se todos se recordam. Podemos seguir? Tudo em ordem?
Pois é, Zaida colocando, mentes enfermas, é bem isso, gente. Fazendo até uma observação aqui, quando nós, amigos, falamos dessas pessoas que perturbam, que trazem os escândalos, né, que Jesus disse, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Quando nós nos referimos a essas pessoas, não nos esqueçamos que são nossos irmãos. Então, ao mesmo tempo que a gente coloca, né, uma situação dura, analisando o que eles fazem como algo muito lamentável, nós precisamos tentar desenvolver um sentimento de compaixão por eles. Como foi bem colocado aqui, né, pela Zaida Borba, são mentes enfermas, são irmãos que ainda estão doentes, enfermos da alma. Então, nós não podemos olhar para eles e oferecermos a ele nosso ódio, nossa revolta. Não é esse o nosso proceder. Não deveria ser esse. O que nós podemos fazer? Orar por eles. É a melhor coisa. Quando a gente vê alguém agindo muito mal, ofertemos a eles a nossa oração. Jesus ensinou isso. Amai os vossos inimigos. Orai por eles, né? Então, não guardemos esse sentimento ruim, porque a gente vê, às vezes, uma notícia, né, de um crime, de uma crueldade. Naquela hora, a gente deseja, às vezes, tudo de mal para aquela pessoa, né? Tem um desejo de vingança, que ela sofra. Lógico que ela vai sofrer. É da lei de Deus, vai colher o que semeou. Mas que nós não venhamos a agravar ainda mais o sofrimento desses irmãos doentes. Estão doentes, entendeu? Que a gente, então, possa oferecer uma oração, né? Pois é, a Graça Barbosa diz, quem sabe fomos um desses, né, em outra vida. Justamente. Quem nos garante que nós não agimos assim também num passado mais ou menos distante? Que também não fomos cruéis, né? Que também não fizemos de todas essas barbaridades que nós hoje tanto, né, sentimos uma repulsa, uma coisa, né, temos como algo muito ruim. Quem garante que não fizemos? Então é nesse sentido mesmo. Bom, como falta 15 minutos, eu creio que dá para a gente estudar a parábola das 10 virgens. Aí a gente fica por aqui. Vamos ver, creio que dá tempo sim, tá bom? Vamos lá então. Capítulo 25, começa com a parábola das 10 virgens. Ele começa dizendo assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Eu vou lendo e comentando um pouquinho para esclarecer, né, para aqueles que não tenham esse conhecimento. Eu também tenho muito pouco, mas vou contribuir com o pouco que eu tenho, para esclarecer alguns pontos da cultura da época para a gente entender um pouquinho melhor a parábola, tá? Isso mesmo, a Ana Lúcia está dizendo. Afinal, se estamos aqui, é porque não fomos tão melhores do que hoje. É bem por aí, né, Ana Lúcia? A gente deduz, né? Quem fomos. Se nós somos hoje nossa melhor versão, né? E vemos hoje em nós tantas coisas por melhorar, dá para fazer uma ideia, né? Bem por aí. Bom, então aqui Jesus começa dizendo que o reino do céu será semelhante a 10 virgens tomando suas próprias lâmpadas, indo ao encontro do noivo. Vamos entender primeiro isso. Naquela cultura, um casamento era uma cerimônia bastante assim, com muitos detalhes, com muitas coisas, né? Durava ali uma semana, mais ou menos. Não era uma festa tão simples como a nossa dos dias atuais. Então, o casamento, quando aqui Jesus está contando dessas 10 virgens, poderia dar uma impressão que uma delas é que seria escolhida pelo noivo, não é? Porque são 10 virgens. Primeiro ponto, as virgens
não se refere ao sentido da conotação sexual, não é nesse sentido. É no sentido de uma certa pureza, de uma certa religiosidade, porque, na verdade, quando uma noiva se preparava para o casamento naquela cultura, ela contava com o auxílio de amigas para toda aquela cerimônia. Haveria uma cerimônia, as amigas ajudariam a noiva, teriam lá um encontro, iam de uma casa para outra, né? Para se encontrar, para fazer a cerimônia. Então, essas 10 virgens, na verdade, eram as amigas da noiva, que auxiliariam a noiva para a cerimônia, para o encontro com o seu noivo, certo? Então, 10 virgens carregando suas lâmpadas. Por quê? Não sabia, eles não tinham precisão da hora que o noivo chegaria, era uma coisa meio assim confusa, né? E poderia ser à noite, então precisariam de lâmpadas para clarear ali, né? Não tinha, lembramos que não havia eletricidade, né? Precisariam dessas lâmpadas com óleo, né, de azeite, aquelas coisas bem arcaicas, antigas, né? Então, entendendo nesse sentido, havia um ritual, as virgens eram amigas da noiva, e as lâmpadas que elas carregavam precisavam de óleo de azeite para serem acesas, tá? Aí ele diz assim: 5 delas eram tolas e 5 prudentes, pois as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo óleo de oliva. As prudentes, porém, levaram o óleo com suas vasilhas e as suas próprias lâmpadas. Então, Jesus divide, né? 5 eram tolas, ou seja, 5 não levaram óleo. Como que ia acender a lâmpada se elas não tinham reserva de óleo? Tinha só aquele óleo ali consumindo, né? A hora que acabasse, precisaria mais. E elas não levaram uma provisão de óleo. E as 5 prudentes levaram, certo? Por enquanto, ainda no âmbito aqui literal. Depois a gente entra aí com alguma interpretação mais espiritual. Aí ele diz assim: e tardando o noivo, né? O noivo demorou, todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite houve um clamor: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. Olha que interessante, né? Entenderam? Então chegou o momento de encontrar com o noivo, dentro daquele ritual ali da cerimônia. E esse noivo só surgiu ali à meia-noite, né? Jesus coloca de um jeito para ficar bem caracterizado a necessidade de uma certa demora, de não saber a hora certa, já era noite alta, né? Precisariam das lâmpadas. Então, ele é um aviso que diz, né? O noivo chegou, saia ao encontro dele. E as noivas, então, as virgens prudentes, acenderam as lâmpadas com o azeite que elas tinham. E as tolas, né, no termo que foi usado, pediram para as outras emprestar um pouco de azeite, porque elas não tinham, as lâmpadas haviam apagado. E aí, interessante que diz assim: as prudentes responderam: de modo nenhum. Talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Nesse ponto da parábola, amigos, pode passar uma impressão que Jesus estava, de certa forma, incentivando um egoísmo, não é? Porque Jesus que está contando isso. A hora que essas noivas que tinham uma reserva dizem: não, não vou te emprestar, porque às vezes não vai ser suficiente para mim. Vai vocês comprar para vocês. Não ajudaram, né? Não serviram aquelas que precisavam. Dá, à primeira vista, uma ideia de um certo egoísmo, mas a gente vai entender melhor isso. Aí na sequência diz assim: ao saírem para comprar o óleo, veio o noivo. As preparadas entraram com eles nas bodas
e a porta foi fechada. Posteriormente vieram as virgens remanescentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta, ele disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Mais uma vez, Jesus usando de referências para dizer que não sabemos a hora, né, do testemunho, a hora da renovação, a hora de aferir ali os resultados. Então, vamos pensar agora nessa parábola mais no sentido espiritual. O que acontece? Na tradição bíblica, né, nas escrituras sagradas, né, como são chamadas, todas as vezes, amigos, que a gente vê falar da união de Deus com a humanidade, ou de Jesus com a humanidade, isso é representado na forma de um casamento. Então, quando a gente vê falar união de Deus e humanidade, o simbolismo é o casamento, porque o casamento simboliza união. Então, aqui nessa parábola que Jesus conta, quem seria o noivo? Jesus. Jesus é o noivo aqui da parábola. E a noiva quem? A humanidade. Então, qual é o simbolismo? Jesus, que nos acompanha a evolução desde os primórdios, que ele é o nosso governador espiritual planetário, Jesus está nos ensinando, através dos missionários, através dele mesmo, através do evangelho que nos ofertou. Jesus nos ajuda a nos elevarmos espiritualmente, a crescermos espiritualmente e desenvolvermos o reino de Deus em nós, nos tornarmos criaturas pacificadas, criaturas que criam harmonia com as leis divinas. Então, quando nós nos tornarmos verdadeiramente espíritos redimidos, quando nós alcançarmos as culminâncias da nossa redenção na Terra, nós haveremos de selar essa união com Jesus e com Deus. Nós comungaremos dessa união, certo? Então Jesus vem preparando a noiva para essa união feliz que um dia há de acontecer. Então aqui o noivo da parábola é Jesus, a noiva a humanidade, estamos em busca de realizar essa união, certo? Jesus usa a questão das lâmpadas. Por quê? A lâmpada, amigos, lá naquele momento, servia para quê? Para clarear o caminho. E a lâmpada, Jesus fala das tolas e das prudentes. As prudentes carregaram óleo que acendia suas lâmpadas. Quem seríamos, trazendo para a nossa visão no lado espiritual, quem seriam, né, esses prudentes? Senão aqueles que desenvolvem luz em si mesmos. Quando nós crescemos com as virtudes que vamos adquirindo, vamos nos desenvolvendo, crescendo espiritualmente, estamos desenvolvendo luz espiritual. Estamos aprendendo a fazer luz, que é isso que nós precisamos, certo? E aí, naquela passagem que diz que algumas pedem emprestado o azeite, imaginemos, no sentido espiritual, a luz é de cada um. A gente não consegue transferir luz. Aquilo que nós conquistamos de elevação moral, espiritual, é individual. A gente pode auxiliar através de orientações, dos exemplos que damos, mas a conquista efetiva da luz é própria de cada um. Então, essa parte que Jesus fala que as prudentes negaram a ceder o óleo que acenderiam as lâmpadas, é nesse sentido. Não é possível transferir, né, aquilo que já conquistamos de luz em nós mesmos, certo? Então, amigos, essa parábola, eu creio que fica muito clara nesse sentido de que nós estamos
nos preparando para essa união feliz com Jesus e com Deus, através da vivência das suas mensagens, do seu evangelho em nossa vida. Quando nós conseguirmos exemplificar pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, a lição de Jesus em nós, estaremos nos aproximando do momento dessa união, desse casamento com Jesus, de aprendermos verdadeiramente a vivermos em comunhão com Ele e com o Pai. E assim, então, para isso é preciso e imprescindível termos a luz, desenvolvermos luz em nós. Então vejam como a parábola toma outro sentido, né? Ela cresce aos nossos olhos quando a gente busca tirar o espírito da letra, né? Entendendo aqui, mesmo que muito rasamente, né, pela minha interpretação simples, mas dá para a gente ter uma ideia de quanto que Jesus transmitia numa parábola, né? E aqui entendamos uma coisa, nós estamos aqui fazendo uma interpretação que temos condição por enquanto. Outras interpretações há de surgir ainda. Tem mais coisas que poderíamos ver que ainda não conseguimos perceber. O Emmanuel sempre diz que uma parábola de Jesus é como uma semente. Aquela semente que vai se transformando, vai gerando aquela árvore grandiosa. Então, hoje a gente lê essa parábola, entende um pouco. Daqui a alguns anos mais, quem sabe, lendo novamente a parábola, poderemos extrair mais luz, mais entendimento, né? Mais compreensão. Certo, amigos? Vamos ficar por aqui, deixa eu ver algum comentário. Ficou tranquilo essa parábola? A Margarida Zanellati comentando que não conhecia, né? A Lucy dizendo que surpreendeu, também não conhecia. Que bom, né? A gente vai conhecendo um pouquinho mais as parábolas, percebendo quantos ensinos, né, tem por trás daquele simbolismo. A Mônica dizendo aqui, precisamos cuidar de estarmos com a nossa bagagem, isso aí, com nossas malas prontas, né, para qualquer hora. Pois é bem isso, né? Não sabemos o dia e a hora. O Edson disse aqui, deixe brilhar a vossa luz, né? Isso, muito bem, lembrando Jesus, né? Oi, Anderson, tudo bem, meu amigo? A Ítala Cortes também comentando que não conhecia, né? Legal, Luci. A Carla deixando seu comentário aqui. Obrigado, Carla. A Arnilda Klettenberg dizendo como é maravilhoso ter esse estudo, não conhecia essa parábola. Margarida Zanellati, excelente explicação. Que bom, né? A Sônia, minha prima, dizendo muito boa explicação. É assim, é razoável, né? Não é lá essas coisas, mas dá para a gente pelo menos ter uma ideia, né? Superficial. A Graça Barbosa, também muita gente aqui comentando, né? Ana Lopes, Thaís, que legal. Cirlei Barcelos, que legal. Cirlei coloca, sejamos todos luz, é isso mesmo, né? A Débora Medeiros aqui no Insta. A Eta Santos, obrigado, gente. Que bom, né? Acho que foi mais uma noite aí produtiva, né? De estudos que nos ajudam a entender um pouco melhor o Evangelho, mesmo que superficialmente, né? Mas dá para a gente perceber um pouquinho de quanto Jesus nos ofertou com essas parábolas, com esses ensinos maravilhosos. Mesmo que a gente vá extraindo um pouquinho, né? A gente vai percebendo quanto há de beleza, de luz nesses ensinamentos, né? Muito obrigado, viu, gente? Eu que agradeço a todos vocês pelo carinho aí, pela companhia. Que alegria, né? Sempre contar com a companhia de vocês. Nós agradecemos sempre a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por mais esta noite de estudo, de aprendizado. Como que é bom, né, estudarmos o Evangelho, estudarmos doutrina espírita, que a gente vai incorporando valores novos à nossa vida,
aprendendo um pouquinho mais a viver de forma melhor, de acordo com o Evangelho, transformando, né, nossos hábitos ruins. Vamos construindo aí, passo a passo, o homem novo. Então, só posso desejar a todos muita paz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que os bons espíritos amigos possam fluidificar nossas águas, aqueles que aguardam, que os bons espíritos amigos visitem os lares que estão com maiores provações, com maiores dores, com aflições, que esses irmãos sejam amparados por esses benfeitores e que nós possamos vibrar também. Nessa hora, ofertemos um pouco de nós por aqueles que mais sofrem, que mais padecem. Vamos vibrar nessa hora muito amor, muita paz, por todos aqueles que hoje estão semeando o mal, por aqueles irmãos que estão perturbando a paz, que estão agredindo, que estão desrespeitando. Vamos vibrar a eles paz, luz divina, que a compaixão de Deus recaia sobre eles, que a misericórdia infinita de Deus tenha piedade desses irmãos, que possam despertar dessa doença da alma, dessa falta de visão, que esses irmãos possam encontrar um caminho melhor. Piedade, Senhor, por aqueles que não conhecem a tua mensagem de luz. Gostaria também de lembrar pelos irmãos suicidas, irmãos que muito sofrem pela sua atitude, pelo seu erro de fugir da vida e perceber que foi um engano, que os sofrimentos aumentaram. Que Deus possa iluminar a esses corações infelizes, que possam enxergar uma luz no fim do túnel, que possam sentir que isso é apenas uma fase que há de passar e que eles haverão de encontrar uma condição melhor. Que a paz de Deus os envolva. E assim, agradecemos mais uma vez por mais este momento que estivemos reunidos em nome de Deus. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos envolva a todos em sua santa paz. Muito obrigado, queridas amigas e amigos. Muita paz a todos, muita luz do alto, muita esperança, muita fé em nossos corações, para que a gente não perca jamais as esperanças de um mundo melhor. Trabalhemos juntos, façamos a nossa parte, amigos, como a parábola dos talentos. Se nós temos apenas um talento que seja, não enterremos, como aquele servo da parábola. Trabalhemos com as nossas pequeninas possibilidades. Se eu posso fazer algo, que eu faça. Que eu não enterre o meu talento. Se eu consigo, ao menos, orar por alguém, que eu faça isso com amor, com dedicação. Se eu consigo ouvir alguém, que eu me predisponha a isso. Se eu consigo ofertar palavras de consolo, de esperança, que eu não me negue a esse serviço tão belo. E assim vamos, com cada um com as suas possibilidades, trabalhando por um mundo melhor. Quando Jesus chegar no simbolismo da sua fala, possa nos encontrar trabalhando na sua seara. Sejamos, como diz aquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, os obreiros do Senhor. Trabalhemos juntos, trabalhemos unidos, deixemos de lado a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Trabalhemos, amigos, unidos por um mundo melhor. Muita paz, Deus nos abençoe.
Até nosso próximo encontro, na segunda-feira, os mensageiros, aqueles que estudam conosco, ou então na próxima quarta-feira, mais um estudo aí do Evangelho de Mateus. Tá legal? Muita paz, meu abraço fraterno a todos. Até lá.